Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, daqui a pouco tem Flamengo e o clima esquenta de vez. Flamengo encaminha a contratação do lateral direito Emerson Royal, jogador com vários jogos, passagens pela seleção brasileira, atualmente no futebol italiano, pertence ao Milan. Estava indo, rapaz, passagem comprada, tudo prontinho, fardadinho, para ir para a Turquia. E, de repente, o Mengão entrou na história, na jogada, e está muito próximo de ter o jogador Emerson Royal. Uma contratação em definitivo. Nós vamos contar para vocês aqui. Chapéu, o Mengão metendo chapéu nos turcos. É isso. Demissão no Flamengo. Hoje, médico responsável pelo clube, né, responsável por todos os departamentos do clube, foi demitido. Vamos falar também sobre a instabilidade política que vive o Flamengo nesse momento, onde vazamento de informações, erros do departamento de futebol causam toda essa instabilidade no trabalho do José Botto. E também Flamengo em campo, o Flamengo enfrentará o Bragantino numa partida duríssima, onde o Flamengo, se vencer, dependendo do resultado do jogo do Cruzeiro com o Corinthians, poderá voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Você está confiante? Flamengo desfalcado, hein? Vai ser uma pedreira hoje em Bragança Paulista. Mas coloca aí, qual o seu placar? Palpite, para mim 2-1 Flamengo, 2-1 Mengão. É isso. E você, vai ser quanto o jogo de hoje? Coloca aqui nos comentários. Quem acertar vai ter o seu nome divulgado na nossa live de pós-jogo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta vem um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Vou pedir, mete o dedo no like enquanto a vinheta, enquanto o drone sobe. Você quer gol do Flamengo hoje? Então deixa o like, porque cada like é um gol do Mengão. Um grande abraço, até já. Sobe, drone! Galera, vou falar uma coisa para vocês, cara. Tá uma situação, eu vou ler para vocês aqui. A gente vai falar sobre reforços, mas a gente tem que. Um jornalista, né, vem se destacando aí como um dos caras que mais vem criticando, sendo crítico da diretoria do Flamengo, que é o Vitor Sérgio, comentarista da ESPN, perdão, da TNT. E ele falou sobre os bastidores do Flamengo. Dirigente do futebol já chegou a dizer que o Arrascaeta se achava mais jogador do que era, e o atleta ficou sabendo. Dirigente em rodinha com jornalistas disse que o De La Cruz estava podre e todos os pontas do Flamengo são burros, segundo o Vitor Sérgio Rodrigues. E, né, os jogadores, né, a gente já vem dizendo para vocês que o clima é muito ruim, e eu vou dizer para vocês, boa parte, não falou só isso não, tá? Ele falou uma série de situações que aconteceram ao longo do ano nessa rodinha, né, que é o chamado off do dirigente. Isso aconteceu muito realmente esse ano. A gente manda nossos repórteres para lá, né? Meu filho mesmo foi para lá algumas vezes, pro Ninho do Urubu, e tem a entrevista e tem depois o off, né? Que é o papo do dirigente com os jornalistas. E ali ele se sente muito à vontade para falar uma série de coisas. Só que ele precisa entender, e acho que faltou experiência para o Boto, que ele tá batendo papo, mesmo sendo em off, com jornalistas. E muitas dessas notícias não vazaram. Os jornalistas não quiseram, para preservar esse off, podemos dizer assim, entre aspas, não vazaram. E uma série de outras informações que nem chegaram ao Vitor Sérgio Rodrigues, que ele nem citou nesse vídeo extenso, onde ele traz os erros da diretoria ao longo do ano, como, por exemplo, situações do Lohan, que eu pude presenciar, caramba, que foi literalmente esculhambado pelo dirigente, por um dirigente do Flamengo do futebol, né? E o Pablo, que ele ficava brincando com a imprensa o tempo inteiro, pô, se arrumar um comprador, me fala aí e tal. E o jogador sabe disso, né, cara? Então, assim, e aí, mas ele tá certo, o Pablo é horroroso, tem que sair e tal, mas não pode falar, porque você desvaloriza ainda mais os jogadores que você tem e
O jogador, sabendo disso, ele acaba contaminando o ambiente, contaminando os outros atletas, dizendo que o jogador está falando. E o jogador, meu amigo, de futebol, os outros se sentem traídos, falam, uma hora tá falando. Hoje você está falando do jogador A, né? Ou do jogador B, amanhã vai ser eu. Então, assim, é bem complicada essa situação. O Boto que nunca esteve nesse cargo, né? De executivo de futebol, não soube lidar nesse trabalho diário com a imprensa, nesse trabalho diário com os jogadores, e a coisa está bem complicada para ele. Pode ter o mesmo destino do que o Zé Luiz Runco, né, que é o médico do clube, que foi desligado hoje do clube por conta da declaração dada ontem num grupo de WhatsApp aqui da Barra Flamengo. Esse grupo conta com uma série de conselheiros, ex-presidentes do clube, torcedores e até artistas que moram aqui na Barra, onde o Dr. Zé Runco acabou fazendo algumas críticas, né, ao jogador do clube Nicolas de la Cruz. E aquilo, gente, eu vi muita gente falando, um absurdo e tal, ou outros dizendo, ele tá certo, enfim. A questão é, o problema é que o clube corre risco de tomar um processo. E é um processo que, cara, tem a questão do sigilo, né, da medicina, médico, paciente e tal, e outras coisas. Então, assim, é bem complexo a situação, uma pena ter acontecido isso. O Dr. Runco é um cara do bem, um cara sensacional, mas cometeu um erro e acabou saindo do clube por conta disso. A gente já sabia, né, da insatisfação por parte do elenco em relação a vários departamentos no Flamengo, isso desde o início do ano. A gente viu nesse momento, né, alguns jogadores indo tratar fora do clube, como o Pulgar, que foi operar lá em seu país. Um caso que aconteceu recentemente com o Gonzalo Plata, que recebeu um integrante do departamento médico também em sua casa e mudou o protocolo do Flamengo, né, do departamento médico do Flamengo. Enfim, é complicado. Tá? O momento é complicado e o BAP precisa tomar as rédeas para poder evitar que o barco afunde, né? Porque a coisa não anda boa no Flamengo. Bom, nesse momento ele não quer mexer no departamento de futebol porque o Zé Boto ele lidera, né? Acaba sendo responsável pelas negociações. E seria muito ruim uma troca nesse momento, segundo a gente escuta. E o Flamengo entrou no circuito para contratar o lateral direito Emerson Royal. Flamengo, antes disso, né, o Flamengo acaba de anunciar agora há pouco a contratação de forma oficial do Saul. Né? Saul é o novo camisa 8 do Flamengo. Você acha que a camisa 8 está bem entregue? A camisa que era do nosso Coringa Gerson, agora sendo do Coringa, novo Coringa, né? Porque joga em várias posições também, que é o Saul Migues, ex-jogador que chega, né, ao clube, ex-Chelsea, jogador ex-Atlético de Madrid, jogou muito tempo por lá, e chega ao Flamengo para poder substituir o Gerson e atua tanto na faixa de campo que o Gerson jogava, mas também como segundo volante, como meia pelo lado esquerdo, meia pelo lado direito, faz várias funções, chegou a jogar pelo Chelsea, inclusive de lateral esquerdo. Isso é bom, jogador versátil, né? Não é um jogador que me enche os olhos, mas é uma contratação ali para elenco, já que veio de graça, válida para o Flamengo. Já o Emerson Royal, uma situação um pouquinho diferente. O Flamengo vai colocar dinheiro na negociação. O Flamengo negocia com o Milan nesse momento a liberação do Emerson Royal. O Milan quer se livrar do jogador, quer vender o jogador de forma imediata. É uma situação diferente do que o Flamengo tenta, né? A contratação do Castellanos, que o Alásio não quer vender. É diferente. Talvez precise vender, mas nesse momento não quer vender. O Milan quer se livrar do Emerson Royal porque foi muito mal lá na Itália. E estava já negociado, encaminhado, tudo acertado do Milan com o Besiktas da Turquia, para o jogador ir jogar no clube turco. O jogador também tinha aceitado a proposta, havia aceito a proposta do clube turco, estava com passagem pronta, passagem comprada para ir para a Turquia, quando de repente surge o Flamengo nesse meio tempo, né, para tentar atravessar e dar um balão nos turcos. Emerson Royal, jogador que já atuou pela seleção brasileira, as características dele é bem provável, inclusive a matéria recente que acabou de ser divulgada pelo Fabrício Romano,
dizendo que já existe um acerto entre Emerson Royal e Flamengo, e que o Flamengo já discute com o Milan, e o Flamengo hoje é o favorito para ter o jogador, contrato já na mesa de 4 anos para o jogador permanecer no Flamengo. A seleção brasileira é algo que pesou, né? A Copa do Mundo do ano que vem pesou para o Emerson Royal optar pelo Flamengo. O jogador tem 26 anos, 1,83 m, é lateral direito, um jogador de muita força física, foi contratado para o Milan no ano passado, não teve uma boa performance. É um lateral direito que ele é mais defensivo, né? Defende muito mais do que ataca. Iniciou a carreira como zagueiro. Aliás, ele joga também como zagueiro. Então, assim, é importante porque ele é polivalente, né? Acaba jogando como lateral e também faz a função de zagueiro se precisar. Iniciou a carreira no São Paulo, depois passagens por Ponte Preta, Atlético Mineiro. Foi negociado por 12 milhões de euros na época do Atlético Mineiro para o Barcelona. Não teve tantas oportunidades assim no Barcelona, não foi bem. Emprestado para o Betis, retornou para o Barcelona, que vendeu por 25 milhões de euros para o Tottenham. O Tottenham, então, vendeu o jogador em 2024 para o Milan, pagando 15 milhões de euros à equipe italiana. O jogador não teve uma boa performance no Milan, já fez 10 jogos com a camisa da seleção brasileira, jogou na seleção olímpica também, e hoje pode estar desembarcando no Rio de Janeiro, não no dia de hoje, né, mas nessa semana, para defender o Flamengo, ser o substituto do Wesley. Flamengo vendendo o Wesley por 25 milhões de euros e pagando 10 no Emerson Royal, você acha uma boa? Essa é a proposta que, segundo o Fabrício Romano, o Flamengo fez para o Milan para contratar o jogador. Negociações em andamento, não deve ter novela, esse desfecho deve acontecer muito possivelmente já no dia de amanhã, e o Wesley está ciente, vai entrar em campo hoje, vai jogar pelo Flamengo, e amanhã deve fazer a despedida, inclusive amanhã deve sair para a equipe da Roma caminhar para a Itália. 25 milhões para vender o Wesley e pagar 10 no Emerson Royal, você acha uma boa? Você acha que o Flamengo faz um bom negócio? Confesso a vocês que o Emerson Royal, vou falar a minha percepção, tá? Não é o meu lateral preferido, tá? Eu sempre achei um jogador muito limitado tecnicamente, um jogador que não avança tanto assim ao ataque, não é lateral que eu gosto, mas entra a questão da experiência, né? De ser um jogador experiente, já jogar na Europa, já ter jogado na Europa, jogado na seleção brasileira, vir com essa vontade de jogar numa Copa do Mundo. A posição de lateral direito está totalmente em aberto, então assim, ele vai querer lutar por essa vaga na Copa do Mundo e ainda ser jovem, né? 26 anos, ainda é novo, então tem esses prós, e o contra é realmente a condição técnica do jogador, que é um jogador comum, um jogador limitado, mas é uma posição, e eu entendo bem isso, e sempre falo isso para vocês, que eu não espero grandes coisas, porque não adianta, você não vai ter uma grande contratação pelo lado direito. O Vinícius Tobias, cara, são tudo apostas. Qualquer jogador para lateral direita hoje é uma aposta. Então, o Flamengo trazendo um jogador que é uma aposta, mas já com experiência e bagagem no mercado internacional e na seleção brasileira, pode ser que seja uma boa, sim, para uma posição carente que os clubes brasileiros e principalmente a seleção brasileira, enfim, o mundo inteiro, né, não tem laterais direito. E aí, o que você acha da contratação, da possível contratação de Emerson Royal? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e coloque o placar do jogo de hoje, Flamengo e Bragantino. Grande abraço, saudações rubro-negras.